E eu quero usar como texto para nossa reflexão o livro de Neemias. É uma história muito conhecida, sua e minha. E eu quero tirar algumas lições, quem sabe próprias da nossa vida, diante dos desafios da nossa nação também. Que dentro da sua riqueza, ela vive os seus desafios. Ela vive os seus problemas, ela enfrenta as suas lutas, ela passa pelos seus lados de miséria, de dificuldades. E nós queremos então lembrar de um tempo em que a nação de Israel viveu também as suas lutas, os seus desafios, e no amparo de Deus, no socorro de Deus, na participação dos homens e mulheres de fé, o Senhor deu uma oportunidade nova, o Senhor abriu novos horizontes àquela nação diante das suas impossibilidades, diante das suas crises, diante das suas lutas. E como nós vamos ver no texto, junto à sua miséria, não havia muitos recursos, não havia grandes possibilidades de se reconstruir a cidade, de se reconstruir a nação, de se estabelecer de volta a boa vida familiar. Não, nada disso. Quem plantava não sabia se ia conseguir colher. Os inimigos vinham e invadiam as colheitas. Quem começava o seu comércio, iniciava, mas não sabia se ia poder fechar as portas, guardando ali as suas mercadorias. Vinham os saqueadores, entravam pelos comércios, levavam as mercadorias. As tentativas eram muitas. Muita gente emprestando dinheiro para tentar de novo, para investir de novo na vida, para ter uma nova oportunidade. Muita gente tendo que entregar os filhos para pagar a conta, porque quem pegava dinheiro emprestado, fazia com que os filhos fossem colocados como o penhor da conta. E se a conta vencesse, e os recursos não existissem para pagar a conta, muito obrigado, isso que é uma mulher, viu, irmãos? Quem tem uma mulher dessa aí, fique tranquilo, viu? Eu estou aqui tranquilo, né, bem? Irmãos, quem não pagava a conta tinha que entregar os filhos para quitar. E via os cobradores levando, arrastando pelas portas da sua casa os seus próprios filhos, que é o bem mais precioso que um pai e que uma mãe tem. São seus filhos. Então verás que o filho teu não foge à luta diante dos desafios que a nossa nação possa trazer para nós, diante daquilo que Deus possa desejar realizar através da vida da igreja, através da sua vida, no seu trabalho. Você é importante, você é brasileiro. O seu trabalho, a sua profissão contribui para o bem-estar da nação. Quanto melhor você fizer, mais benefício você vai levar à nossa nação. Quanto melhor pai você for, melhor vizinho, melhor amigo, melhor cristão, mais a nossa nação vai ser abençoada com a sua vida. Então nós vamos ler o texto. E é o texto de Neemias, agora os versículos de 1 a 4. Eu quero que você deixe aí a sua Bíblia aberta no livro. Nós vamos mencionar outros textos, você vai ter oportunidade de ler também, de acompanhar, de observar aí na sua Bíblia. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias recebe notícia da sua terra, da sua pátria, da sua cidade, do seu povo. E ele percebe que a situação não é boa. Que a miséria impera, que as dificuldades vieram, que eles não têm encontrado o caminho, o rumo, a possibilidade para seguir em frente, que novos horizontes não existem, que perspectivas de melhoras andam muito distantes, e que de fato e de verdade, o que vem ao coração de Neemias é que a situação é de profunda tristeza. Ele chora, ele sente a dor, e ele percebe a necessidade. Eu vejo, irmãos, dentro do tema da nossa reflexão nesta noite, de que, de verdade, nós não podemos fugir à luta, e Neemias não foge, porque Deus é aquele que sempre levanta alguém para cumprir os seus propósitos,
um cidadão como eu ou como você. Uma cidadã que busca o Senhor, que confia no Senhor, que espera pelo agir do Senhor. Independente das circunstâncias, do tempo, do momento da história, Deus sempre tem alguém para levantar. Foi assim nos tempos de Neemias com a cidade de Jerusalém. Tem sido assim no decurso dos anos, em muitas cidades, em muitos países, em muitas situações e circunstâncias difíceis. Deus, ao sentir a necessidade do povo e ao perceber o clamor de uma nação, Ele é aquele que levanta homens e mulheres que, dentro dos seus propósitos, vão de fato entender as necessidades da família, entender a necessidade do povo e vão começar a considerar no seu coração o que se pode fazer, o que eu posso realizar para assistir essa gente, para socorrer essa gente, para ajudar esse povo, para trazer à nação uma história diferente, uma história diferenciada. Deus levanta aqui, distante de Jerusalém, Neemias. Digo, irmãos, que Neemias é aquele que entende que aquela situação tinha a ver com a sua vida. Ele não estava vivendo essa miséria, ele vivia no palácio. Ele não estava passando o frio que muitos poderiam passar. Ele tinha cobertores bem quentinhos. Ele não passava fome. Ele era copeiro do rei. É ele que primeiro comia das comidas que eram servidas ao rei. E eu tenho certeza que picanha, filé mignon, leitoa, pururuca, não faltava não. Ele é aquele sujeito, nós poderíamos dizer assim, que rotava caviar. E comia caviar mesmo. Não era mortadela. Então, Neemias, ele se alimentava bem. Ele não vivia em miséria, ele tinha uma cama boa. Ele estava bem acolhido. Ele tinha a proteção dos soldados reais. Ele era o homem de confiança do rei, que primeiro botava a comida na boca para saber se ela estava envenenada ou não, para que depois então que ele comesse, que ele provasse dos vinhos e da bebida mais refinada, o rei pudesse fazê-lo também com a sua rainha. Mas mesmo ele estando distante, mesmo ele não estando vivendo aquela realidade, quando ele recebe a notícia do seu irmão, de que de fato os patriotas, os amigos de Jerusalém estavam sofrendo aquela miséria, ele é aquele que entende a necessidade e que percebe o que eles estão passando tem a ver com a minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que tomar alguma atitude. Eu tenho que, de alguma maneira, me mexer e buscar alguma alternativa para ajudar esse povo. Mas eu sou escravo, eu não posso sair daqui. Eu tenho um Senhor que manda em mim, que precisa de mim, que me trouxe como escravo. Pode ser que não queira abrir mão da minha mão de obra barata, a troco do pão que ele põe sobre a mesa, da caminha quentinha que ele me dá para deitar e para dormir. Mas Neemias era o copeiro. É engraçado, irmãos, que diante das dificuldades das nações, das cidades, nós ficamos esperando pelos políticos. São aqueles que prometem. São aqueles que fazem os seus planos de governo, onde buscam alternativas e saída para todos os problemas, os mais complexos. Alguns que nós sabemos até que não tem como resolver, o político levanta para dizer, eu tenho a solução, se você votar em mim, você vai ver. A menos que você esteja muito cansado da política, então você pode votar no Tiririca. Quem está cansado da política, vota no Tiririca, não é assim que ele fala? Pelo menos você vai ajudá-lo, né? Se não ajudar mais ninguém. Irmãos, Neemias era um cidadão comum. Se esperava que fosse feito pelos líderes religiosos, que se esforçam para cuidar do povo, que se esforçam para cuidar do rebanho, de zelar pelo bem-estar da nação, para manter viva a esperança, para buscar alternativas. Se esperava de alguém que tivesse um título, que tivesse e fosse dono de muitas terras, ou que pudesse pendurar na parede muitos diplomas, que de repente trouxesse um projeto, uma ideia
e começasse uma obra que desse saída e solução para a miséria do povo, mas isso não vem de nenhuma autoridade, isso não vem de nenhum grande personagem, isso vem de alguém que é escravo e copeiro de um rei a alguns quilômetros de distância, de um cidadão comum, de um homem que a Bíblia vai dizer que é temente a Deus, e que foi capaz de sentir a necessidade da família e do povo de Israel. Ele era um escravo, ele era um copeiro. Nós quem somos? Cidadãos comuns como Neemias. Trabalhadores, que se dedicam, que se empenham, que procuram dar o seu melhor para o sustento da sua casa, para que através do seu trabalho a nação também continue com a sua ordem, com o seu progresso, com o seu desenvolvimento, vencendo os seus desafios, vivenciando as suas mazelas, mas acreditando que as coisas podem mudar a partir daquilo que eu faço, a partir daquilo que eu acredito, a partir dos valores que eu sustento na minha vida, do caráter que eu procuro ter e demonstrar cada dia. Eu sei que nós remamos contra a maré, mas nós não podemos, às vezes, ficar esperando daqueles de quem se espera algo grande, daqueles que são os responsáveis por fazer a coisa acontecer. Deus não age a partir das autoridades, a partir das ações militares. Deus age a partir de um homem comum, Neemias, que não foge à luta. Neemias percebe o sentimento de Deus, o propósito de Deus. Ele então diz: verás que o filho teu, Senhor, não foge à luta. Se o Senhor pensa em contar comigo, se o Senhor acha que eu posso ajudar, eis-me aqui também, envia-me a mim. Nós não fugimos à luta porque Deus nos desafia a busca e a confiança. Nós temos que buscar o Senhor e nós temos que confiar no Senhor. Neemias vai chorar, vai se entristecer, e ele vai começar a dar o primeiro passo, o passo da oração e do jejum. Ele vai se colocar diante de Deus, ele vai buscar a Deus, ele vai orar ao Senhor, e ele vai esperar de Deus com confiança de que algo o Senhor tem a fazer, algo o Senhor há de realizar, uma providência o Senhor há de ter, um agir especial o Senhor há de mover junto à terra, em razão do seu poder e do seu amor, porque aquele que busca o Senhor com confiança, encontra no altar de Deus resposta. E ele então se coloca diante de Deus, e coloca a situação e a circunstância diante de Deus em oração. E diz o texto que ele ora por um tempo. E se você vai olhar o livro de Neemias, você vai ver que nos momentos mais desafiadores, ele se coloca em oração, e há momentos em que ele se coloca em oração com todo o povo, com todos os trabalhadores, e eles buscam o Senhor, e o Senhor é Deus que tem sempre uma resposta para dar. Irmãos, há alguns textos bíblicos que nos levam ao compromisso de orar pela nossa pátria, de orar pela nossa cidade, de orar pelos governantes da nossa nação. E eu gostaria que vocês nos ajudassem lendo esses versículos, porque são versículos que nos comprometem. E quando você lê, você está se comprometendo diante de Deus, porque essa é a palavra de Deus para nós. É o imperativo, é a ordem do Senhor para a nossa vida. Vamos ler o primeiro aqui? Procurai a paz da cidade para onde vos deterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. A cidade para onde eu os conduzi. Nós estamos aqui hoje. Eu já fui cidadão e sou natural de Espera Feliz, nas Minas Gerais. Há alguns aqui de Itajubá. Há outros que passaram por aqui de Lambari, né? Tem alguns aqui que são do Nordeste brasileiro. Tem alguém aqui do Sul do país? Nós temos hoje uma visita ilustre do Chile, de outro país. A verdade é que o Senhor às vezes nos leva para outras cidades, para outras regiões, e Ele pede: orai pela paz da cidade aonde você mora, aonde você tem exercido a sua vida, onde você tem exercido a sua profissão, onde você tem edificado a sua família, onde você tem criado os seus filhos. Orai por esse lugar, é compromisso seu, para que essa cidade viva em paz, porque se a cidade estiver em paz, em razão da sua preocupação, da sua prece, você vai ter paz no seu coração, na sua casa. Mais um,
Vamos juntos? Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Eu acho que Deus já olhava desde lá o nosso país e pensava assim: esse pessoal vai ter que orar muito para que aqueles que exercem autoridade e que têm os seus cargos de autoridade possam de fato ter piedade e serem muito honestos. Ah, se esse povo não clamar, ele não vai ver a honestidade dos seus governantes. Se esse povo não orar, não me buscar, ele não vai ver a piedade no coração das suas autoridades. Quando buscamos a Deus, irmãos, Deus é aquele que responde à nossa busca e confiança. Um outro texto para nós, vamos ler juntos também. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Se esse povo me buscar a minha face, se humilhar e orar, eu ouvirei. O Senhor está comprometendo a igreja com a cidade, com o país, com a nação, a partir da oração. Neemias ora, Neemias pede ao Senhor, Neemias começa a ver da providência de Deus. Nós só podemos ser aquele cidadão que enfrenta, que vai adiante, que não foge às lutas, se nós conseguimos buscar o Senhor e confiar no agir da sua providência. Se Deus não for por nós, irmãos, nós não conseguiremos nada. Moisés tinha tanto essa certeza que houve um momento da caminhada do povo de Moisés pelo deserto, com todo Israel, e Deus estava cansado da murmuração da nação. E Deus disse então para Moisés: Moisés, você pega esse povo e segue em diante, segue errante pelo deserto, segue sozinho, vai, dá as suas voltas, dá os seus pulos, resolve o problema, conduz esse povo para onde você quiser. Eu não vou mais, eu paro aqui. Moisés começou a orar, Moisés começou a se desculpar pelo povo, Moisés começou a confessar os pecados, as falhas dele, da nação, e ele falou assim: Senhor, não nos faça sair deste lugar, se o Senhor não fores conosco. O que vai ser de nós sem a tua providência? Sem o maná que nos alimenta? Sem a nuvem que nos cobre do calor forte do dia? Sem a coluna de fogo que nos aquece? Sem um Deus que pode prover água da rocha para saciar a nossa sede? Sem um Deus que faz com que as sandálias dos pés e as roupas não se desgastem com a longa caminhada? Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Neemias busca o Senhor na certeza de que se ele tivesse que ir, ele iria. Cercado e alicerçado na providência de Deus. Deus age com providência diante da necessidade do povo. Deus providencia recursos. Neemias chega diante do rei para servi-lo como num outro dia qualquer, só que agora com um coração triste, pela primeira vez. É interessante, irmãos, vemos isso: um escravo, longe da sua terra, longe da sua parentela, arrancado do lugar que amava, que serve o rei todos os dias com um sorriso. E o dia que ele chega com o coração triste, o rei percebe e fala: o que está acontecendo, Neemias? O que está te incomodando? Pela primeira vez você chega aqui e não está sorrindo. Pode dizer, essa tristeza é de coração, não é? E ele então abre o coração para o rei. Diz o texto que ele o faz com muito temor. E o rei estava sentado ao lado da rainha.
E nesse momento o rei vai dizer então, você vai poder ir. Você vai levar das minhas cartas. Você vai levar das madeiras do meu reino. Você vai verificar os outros tipos de material que você vai precisar. E eu vou fazer as cartas. E eu vou mandar com você os meus soldados. E os meus soldados vão te escoltar para te levar com segurança, com toda a mercadoria até Jerusalém. E você vai na minha bênção, e você vai com os meus recursos. Irmãos, quando Deus tem algo para fazer, Ele tira recursos até de ímpios, para promover aquilo que é necessário aos seus e àqueles a quem Ele quer abençoar. Para Deus não há dificuldade de recursos. Ele é o dono dos recursos. O que falta às vezes são pessoas para o trabalho, mas recursos para se trabalhar não se falta. Não há necessidade. Então, irmãos, nós vamos ler esse texto para ajudá-los a entender o que acontece na vida daquele rei Artaxerxes, a partir do capítulo 2. Olha aí para a sua Bíblia, no versículo 5, 6, 7 e 8 do capítulo 2 de Neemias. E disse ao rei, se é do teu agrado, ou se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê diante a tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentado junto dele, disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás, aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse o rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governantes da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade, para as casas em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do Senhor, meu Deus, era comigo. Então, irmãos, Deus levantando recursos e providência diante das necessidades da nossa vida, da nossa casa, da nossa cidade, do nosso país, da nossa nação, do nosso povo brasileiro, daqueles que viverem as suas dificuldades. Se clamamos ao Senhor, se buscamos ao Senhor a providência de Deus, e Ele vai usar de recursos, e vai levantar recursos aonde, quem sabe, nós nem imaginamos, Deus vai trazer para fortalecer a nossa vida, se nós dispomos o nosso coração para não fugir às lutas, às quais Ele desperta o nosso coração para lutar, para enfrentar. Irmãos, outro tema da nossa reflexão, Deus mobiliza e encoraja para o trabalho a ser feito. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Quem muda uma nação sozinho? Ele pode começar o movimento, mas ele não muda sozinho. Pode se tornar uma voz falando sozinho, um eco que soa no deserto. Mas o mover de uma nação pode começar a partir de uma vida. Deus pode querer dar novo curso a uma história, a uma empresa, a um bairro, a uma cidade, a uma família, a partir daquilo que você se propõe a fazer, ou a iniciar. Lutero sozinho iniciou o grande movimento da reforma. É claro que ele teve depois apoiadores, mas ele teve que ter coragem para começar. Para fixar na abadia de Wittenberg as suas 95 teses. Encorajando outros a fazê-lo também, a enfrentar a fé, a sustentar a fé e a enfrentar as oposições, as dificuldades. Neemias, ele se dispõe, mas ele sabe que ele não é capaz de construir os muros sozinhos, ele precisa da população da cidade. E ele então busca o apoio da população, ele busca o apoio da cidade, e no capítulo 2, no versículo 18, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo, e eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara, então disseram, disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. E eles então, os cidadãos de Jerusalém, ouvindo e recebendo de Neemias as suas informações e as bênçãos de Deus, se alegraram,
aqueceram o coração, se fortaleceram, dobraram os ânimos, arregaçaram as mangas e colocaram mãos à obra. E quando os inimigos começaram a surgir, no capítulo 4, no versículo 6, nós vamos encontrar: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade à sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Versículo de número 6, do capítulo 4. O trabalho ia de vento em popa, mesmo com inimigos, mesmo com dificuldades, mesmo sendo um trabalho muito longo, muito árduo, muito difícil de se fazer, reconstruir todos os muros da cidade para prover a proteção necessária. Cabe a todos nós o trabalho dedicado. Ninguém faz nada sozinho. Eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua, para construir coisas boas na cidade, para construir coisas boas no país. Nosso ambiente de trabalho, no condomínio onde nós vivemos, na família onde nós exercemos a fé. Quanto mais gente trabalhando, mais se constrói. Quanto mais pessoas trabalhando, mais força há para se defender e não deixar perder, deixar ser destruído, ser aniquilado o trabalho de tanto tempo, de tantos anos. Se havia gente agora trabalhando, alguns começaram a acreditar: eu vou plantar, porque eu sei que eu vou colher. Tem gente me ajudando para defender os meus campos. Aí eu vou comprar as mercadorias, porque eu vou poder vender, e ninguém vai saquear a minha loja, porque Deus trouxe agora amigos, irmãos, pessoas que se importam comigo e com quem eu me importo também, que vai me defender e defender os meus negócios. E nós vamos nos unir. E diz o texto bíblico de Neemias que as famílias foram se colocando uma do lado das outras. E cada família tinha o seu turno de trabalho no muro, e tinha o seu turno e o seu tempo de trabalho da própria casa. E daqui a pouco os inimigos que lucravam com a miséria do povo, muitos deles políticos, outros deles autoridades religiosas, que aproveitavam da pobreza para comprar os campos em preço barato, para tomar os filhos como escravos em razão da conta não paga, gente que ia usurpando ainda mais a nação, gente que ia roubando ainda mais os pobres que já pouco tinham, autoridades governamentais, autoridades religiosas, eles foram investindo contra os muros, eles construíam de dia e esses homens pagavam pessoas para derrubar à noite. E as famílias se viram então na necessidade de dobrar o turno. Nós vamos trabalhar um turno, nós vamos defender o muro um turno, e nós vamos voltar para a nossa casa, descansar e cuidar dos nossos um terceiro turno. E assim as famílias começaram a fazer, se colocando uma junto das outras. E quando eles apareciam para atacar o muro em determinado local, uma trombeta era tocada e os amigos iam para lá para defender os muros. E corriam com as suas lanças, com as suas espadas. E os que estavam trabalhando de pedreiro não paravam e continuavam levantando os muros, edificando os muros, enquanto outros defendiam. Irmãos, é preciso mobilizar pessoas para fazer o trabalho que precisa ser feito. E Neemias faz isso. E enfrenta os obstáculos, e enfrenta os inimigos, mas a obra não para, e a força da união, juntos, eles conseguem perceber que com a bênção de Deus, podemos mais. Se trabalhamos ao lado uns dos outros, em favor da igreja, em favor da fé, em favor da família, se o filho se coloca junto com o pai, se o pai se coloca junto com a filha, se os cônjuges se unem no trabalho, não há força, não há inimigo, não há obstáculo que possa vencer a nossa vida e os nossos propósitos dentro daquilo que é de Deus e que é do propósito de Deus para nós. Porque Deus é aquele que nos fortalece, Deus é aquele que nos anima, Deus é aquele que traz das suas bênçãos, Deus é aquele que promove o resultado que nós precisamos, Ele sabe muito bem. Mas é preciso que exista a união, a proximidade, a cumplicidade de vida, de trabalho, de proposta. Quando o pai trabalha em favor da casa, mas o filho não se importa com a casa, com a família padece. Quando os filhos oram, vão à igreja, buscam o Senhor, querem andar corretamente, mas o pai e a mãe não se importam, a casa, a família padece.
Quando as pessoas da cidade trabalham, quando uma grande parte da população é honesta, mas há um grupo grande de corruptos e de pessoas que não zelam pelo interesse da nação, pelas justas leis, pela honestidade, pela fidelidade, a nação também padece as suas perdas e passa pelos seus momentos difíceis. Nós estamos entrando numa recessão dura, 2015 vem vindo aí como um ano muito difícil para a nossa nação, no que concerne às questões econômicas, financeiras, oportunidades de trabalho. Mas precisamos nos dar as mãos e confiar na força e na bênção de Deus. Observe aí esse versículo de número 4. Aí, assim edificamos o muro. Versículo 6 do capítulo 4. E o muro se fechou até metade, porque todo o povo tinha ânimo para trabalhar. Famílias ao lado umas das outras, há uma relação muito grande de famílias no capítulo 3. E no capítulo 4 ainda, o verso 13, irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer da seguinte forma no livro de Neemias: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por trás dos muros, com as suas espadas, com as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. Quando trabalhamos em favor da nossa família e trabalhamos bem, a nação sai abençoada, sai fortalecida. Não podemos esmorecer, não podemos temer. Temos que enfrentar, temos que lutar, temos que acreditar, temos que buscar no Senhor, temos que confiar no Deus grande e temível. A força, irmãos, da união. Juntos com a bênção de Deus vamos poder sempre muito mais. Verso 15: sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um para a sua obra. O resultado pode ser surpreendente quando, irmãos, zelamos pela nossa confiança no Senhor e não fugimos de maneira nenhuma à luta. Capítulo 6, verso 16. Vamos ler juntos? Neemias 6, verso 16. Vamos ler o 15 e o 16. Prontos? Vamos juntos então? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Obra realizada em tempo recorde. Nunca mais surgiu em Israel ou em Jerusalém um rei, um governante, um prefeito que pudesse reconstruir os muros em 52 dias. Mesmo nos tempos da abundância de recursos. Sem forças contrárias, sem viver a cidade a miséria que vivia. Resultado surpreendente. Porque é aquele resultado onde Deus levanta pessoas com busca, com confiança, com coragem, com trabalho, com responsabilidade, para alcançar aquilo que Deus espera que fosse alcançado. Há muitas obras, há muitas situações difíceis para o nosso país. Há muitas coisas grandiosas que nós achamos, não há solução, não tem jeito de se dar. Como vencer a corrupção? Como vencer a violência das ruas? Como vencer o que tem feito o tráfico da droga, o tráfico de droga com as nossas cidades, com os nossos filhos? Como fazer para vencer
as misérias, as dificuldades, os problemas que surgem, em razão, às vezes, de questões naturais, como a pouca chuva do ano. Irmãos, nós podemos não saber ainda. Nós não temos ainda o plano de governo, mas há uma coisa que eu sei, Deus tem. Se buscarmos o Senhor, se confiarmos nele, se dispusermos o nosso coração e as nossas mãos para o trabalho, Deus há de mobilizar muita gente, e quem sabe muitas das nossas mazelas do país hão de ser supridas também na providência grandiosa do Senhor. Muitos dos nossos problemas, lutas constantes da família hão de ser resolvidas. Muito daquilo que nos preocupa hoje, que nos faz derramar lágrimas, no quarto escuro, no fechar da porta, vão encontrar solução. Porque Deus é aquele que age por nós. É que tem a ação de providência para nos socorrer. Mas não podemos fugir da luta. O que Ele espera é coragem para dizermos: verás, Senhor, que o filho teu não foge à luta. A luta é grande em casa. A luta é grande no trabalho. A luta é grande para sustentarmos a fé, para vencermos o pecado, para pregarmos a palavra de Deus e vivermos o Evangelho com fidelidade. A luta é grande para ajudarmos a cidade, para fortalecermos aquilo que hoje está fraco, para construirmos aquilo que desmoronou, que foi destruído pelo inimigo. Mas teremos um resultado surpreendente. Quem sabe em tempo recorde, se buscarmos o Senhor. Porque aquela nação e aquele povo chegou a dizer, os nossos vizinhos temeram e tremeram, eles caíram no seu ânimo, eles perderam o seu crédito, e eles puderam perceber que tudo aquilo que foi feito, só foi feito porque houve a intervenção de Deus a nosso favor. Deus é aquele que intervém por nós, é aquele que luta por nós, é aquele que advoga as nossas causas, é aquele que sabe das nossas dificuldades. As pessoas e as nações saberão que somos capazes com o Senhor. Nós vamos viver o nosso tempo de intercessão e confiança, irmãos, nosso tempo de fé, nosso tempo de oração, iniciando como Neemias, quem sabe, grandes obras as quais Deus há de fazer daqui para frente, no decurso do tempo da história, em favor da sua vida, para resolver os problemas que você tem, para trazer o ânimo de volta, para trazer a coragem necessária para você não fugir da luta, enfrentar, dia a dia, passo a passo. Não é fácil para você, eu sei, mas Deus sabe muito mais do que eu, e Deus é aquele que há de te sustentar. Não tem sido fácil na sua casa, sustentar o casamento, cumprir os compromissos financeiros, levar o cuidado necessário ao cônjuge, aos filhos, aos pais, prestar honra, obediência que lhe é devida, não tem sido fácil. Algumas coisas já se perderam no caminho, mas Deus é aquele que há de sustentá-nos. E quem nos conhece vai saber e vai ver que se alcançarmos bom êxito, e se realizarmos uma boa obra, e se tivermos um resultado surpreendente, é porque o Senhor é aquele que intervém, é aquele que faz na nossa vida.